Gente, olha só, essa receita a gente vai trabalhar com o recheio dela, que vocês vão ver que é super difícil, vocês vão cair pra trás. Mas o meu foco aqui é te mostrar a montagem desse doce, tá? Eu não vou preparar o brigadeiro preto. Ele é um brigadeiro preto recheado com recheio de floresta negra, como se fosse uma floresta negra mesmo, que é chocolate com recheio branco e também recheio de cereja, né? A gente vai preparar esse recheio, a gente vai fazer o brigadeiro preto, a gente vai enrolar no brigadeiro preto, mas eu não vou fazer a massa na live, porque senão não ia dar tempo de fazer todo o processo. E aí a gente vai ensinar a técnica de recheio para que ele fique cremoso por dentro, enfim, tudo que a gente precisa para essa receita ser um sucesso. Ó, eu vou pegar aqui, eu peguei cereja em calda, tá? Quando você for comprar cereja em calda, não compre mamão em calda, tá? E quando as pessoas falam que existe cereja em calda que na verdade é mamão, é verdade. Mas ninguém mente, tá? Na embalagem vai estar escrito. Então dá uma olhada se você tá comprando uma cereja mesmo, tá? Essa aqui é uma cereja mesmo, ela é da marca da Curicó. Eu gosto bastante dessa marca, mas pode ser a marca que você preferir. Mas até agora foi a que a gente mais gostou, foi a da Curicó. Eu vou trabalhar para o recheio com... Eu tô fazendo meia receita, tá? Daqui a pouco eu vou passar pra vocês a receita inteira, mas eu tô fazendo meia receita. Então, aqui tem 45 gramas, mais ou menos, de cerejas, tá? E eu vou picar ela bem pequenininho, o mais pequenininho que eu puder. A gente vai fazer uma ganache cremosa, tá? Ganache é uma mistura de chocolate com uma bebida, com alguma coisa líquida. Em geral, as ganaches são feitas com creme de leite, tá? Então, normalmente, quando você vê uma ganache por aí, ela vai ser feita com creme de leite. Quando você quiser se testar, você pode fazer com sucos, com bebida alcoólica. São ganaches de estruturas diferentes, tá? A gente não vai se aprofundar na ganache hoje. As minhas ganaches, normalmente, eu trabalho com creme de leite, tá? Mas existe a possibilidade de substituir por suco, como eu falei, por alguma outra coisa. Então tá, eu vou pegar essa misturinha aqui de chocolate e creme de leite. Eu tô trabalhando aqui com... Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Mas a receita que eu tô passando pra vocês, ela tem 150 gramas de chocolate branco nobre e ela tem 80 gramas de creme de leite, tá? Então aqui eu tô trabalhando com a metade, por isso tem tão pouquinho aqui, tá? Gente, é só misturar e colocar no micro-ondas, não tem nenhum segredo em relação a isso, tá? Você vai trabalhar com ela gelada ou fria, você não pode trabalhar com ela quente, por isso que eu já fiz uma e deixei pronta, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Mas ela não precisa descansar de um dia pro outro, nem nada assim, você pode trabalhar, esperar esfriar e já usar. É bem simples mesmo, tá? E eu não preciso nem pôr temperatura média, tá? Eu vou colocar aqui 1 minuto e meio, talvez nem precise de tudo isso, daqui a um pouquinho eu já abro, dou uma mexida. O meu objetivo aqui nem é ferver. Se acontecer de ferver um pouquinho não tem problema, eu só não posso apurar ela, tá? Meu objetivo aqui é que tudo derreta e tudo se misture. Uma ganache pode acontecer dela ficar desequilibrada na questão de gordura. Quando você mexe, às vezes ela pode ficar com a bordinha meio gordurosa, alguma coisa assim. Aí você pode pegar um mixer e bater. Eu espero que não precise fazer isso, porque meu mixer foi usado hoje na cozinha, ele está lá na cozinha, eu nem lembrei que podia precisar disso. Mas eu acho que vai dar certo, essa proporção não vai precisar. Tiro do micro-ondas, dou uma boa mexida, tá? Quanto mais eu esquentar ela, mais chance tem dela fazer essa separação da gordura. Então eu nem, ó, coloquei, não deu nem, deu 30 segundos ali. Eu vou mexer ela bem pra ver se ela já se agrega aqui, talvez eu nem precise voltar. Se precisar, eu coloco mais uns segundinhos o suficiente para que tudo se agregue, para que tudo fique misturadinho. Capaz que nem precise. Deixa eu ir misturando aqui e a gente já vê. Ó. Aí, eu vou acrescentar nessa mistura a cereja picada. Você tem que picar ela bem picada, tá? Eu não sei se eu fiz um trabalho excelente na picada dela agora, porque minha faca tava bem ruim, eu devia ter pego uma faca grande. E a gente acabou que ainda não comprou faca grande pro estúdio, eu e a Marjorie. Toda vez que a gente precisa de faca grande, a gente tem que pegar lá na produção. E é uma besteira, assim, porque a gente nem tem tantas facas na produção. Eu acho que aqui na produção deve ter umas 2 facas boas, então eu preciso comprar urgente uma aqui pra ficar pra gente, né? Eu ainda não comprei. Então eu acabei usando a pequenininha, pior de cortar, eu ia demorar demais pra fazer ela bem pequenininha, então não é tão pequenininha.
Mas a que eu usei aqui, que já tá pronto, eu fiz bem pequenininha, porque eu preciso que ela seja bem pequenininha, porque ela tem que passar por esse bico de confeitar aqui, que é um bico Wilton 10. Então, se eu fizer ela muito grande, ele não vai passar, tá? Ele vai entupir o bico. Ó, então aqui tá pronto e eu vou misturar a cereja no creme branco. Ó, que lindo, tá? Essa cereja, ela tem um corante muito forte, tá? Porque ela é banhada numa calda chamada calda maraschino, né? Calda de maraschino. E essa calda, ela tem muito corante, tá? Eu não sei se é natural ou não é, mas tem muito corante. E aí, assim, agora que eu misturei, ela fica nessa cor, tá? Mas depois que ela descansar, ela vai ficar nessa cor aqui, ó. Ó a diferença, tá? Ela vai soltar um pouco de cor, então ela vai ficar meio rosa, tá? Então, essa aqui é a diferença, mas é assim que a gente faz. Deixa eu pegar esse aqui que foi o que eu fiz. Então esse aqui tá prontinho, tá? Isso. Agora eu vou pegar as trufinhas que eu vou rechear com esse recheio de cereja. E eu vou usar essas cápsulas aqui, que são as cápsulas de trufinha da Calibu. Você compra pronto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Quem acompanhou minha outra imersão viu que eu já usei antes, tá? Ó, ela é uma casquinha de chocolate com um buraco no meio, tá? Ela é própria pra ser recheada com um recheio mais cremoso. Veri, na minha cidade não tem, ou é muito caro, enfim. Existe uma trufinha, a forminha pra você fazer de chocolate da BWB, que eu não lembro o número de cor, eu acho que é 9168, mas se você digitar no Google e falar trufa BWB vai aparecer, tá? Então você pode fazer também, não tem problema nenhum. Outra solução, lembra que eu falo, gente, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma, desculpa. Então uma solução também é você pegar esse recheio, pegar um plástico, bicar ele, fazer bicos de tamanhos mais ou menos iguais e congelar. Aí você pega o recheio, a bolinha congelada e recheia teu brigadeiro. Pode também, não tem problema. Como ele não é líquido, ele é só cremoso, tá? Ele dá certo, tá? Ó. Ok? Então ele vai ficar só cremosão dentro do meu doce, tá? Eu vou pegar um saco de confeitar, que não peguei, tá aqui. Vou colocar no saco de confeitar o bico, lembrando que eu tô usando um perlê número 10, porque é um perlê que cabe bem dentro da minha trufinha, tá? Eu recheio o doce dentro da própria cavidade que ela vem quando eu compro essa trufinha pronta. Porque como ela é redonda, se eu for rechear assim na mesa, ó, eu não vou conseguir, ela vai virar de ponta cabeça, tá vendo, ó? Então eu não vou conseguir, tá? Então ali onde ela vem mesmo é onde eu recheio ela, tá? Ó, o saquinho tá cortado e eu ainda dei uma cortadinha aqui nas laterais, porque senão ele ia me atrapalhar pra entrar lá dentro, tá? E aí agora a gente vai colocar aqui no saquinho o recheio. Eu não vou rechear muitas, porque a minha mãe tá de dieta, a Marjorie tá de dieta, eu tô indisposta, então vai ficar sobrando, eu tenho dó, tá? Eu tenho dó dos meus ingredientes, então depois a gente congela, a gente usa em outro momento. Eu sou pão dura, tá, gente? Eu sou bem pão dura, eu ensino vocês a ser pão duro também. Então eu vou fazer uma meia dúzia, acho que é o suficiente pra gente fazer, ó. Tá vendo? Tá bem recheadinha e tá saindo bem pelo bico, tá? Bem picadinha a cereja. E aí eu venho aqui, ó, e vou recheando ela inteirinha. Eu venho recheando ela, ó, inteirinha, preenchendo todinha, até que ela preencha toda, tá? Essa aqui eu até recheei demais, eu vou até tirar um pouquinho da pontinha dela, porque eu não quero que ela fique pra fora, tá? Eu quero que ela fique quase no limite da boquinha dela, tá? Se você estiver trabalhando com um recheio mais líquido, que esse daqui até que ele é meio pastoso, né? Mas se você estiver trabalhando com um recheio mais líquido, você vai trabalhar com... vai rechear e vai esperar uns minutinhos, que pode ser que ele assente. E daí ele afunda um pouquinho mais, tá? Mais líquido não, um pouquinho menos consistente, tá? Mais consistente dá quase pra enrolar, você não precisa da trufinha, né? Beleza, então agora que estão todas recheadinhas, ó lá, tá? Eu posso até dar uma batidinha com cuidado, porque é chocolate, né? Pra poder ver
E eu vou pegar o meu brigadeiro maravilhoso, como eu te falei, pode ser o seu brigadeiro maravilhoso também, ou, né, ou o brigadeiro que você preferir. Mas eu vou trabalhar com preto, porque o que é um floresta negra, né? É um bolo de chocolate com parte branca e com cereja. E a gente ainda vai fazer uma coberturinha branca nele também, então calma aí que vocês vão ver certinho o passo a passo. Vou pegar uma luva de vinil, sempre que eu vou trabalhar com brigadeiro, eu coloco luva, tá? Mas meus inesquecíveis estão me contando que as luvas Brasil afora estão pela hora da morte de caríssima. Teve inesquecível que me falou que tava R$80 a caixinha com 100 pares, isso é um absurdo, tá? Então, claro que se ficar inviável, você não tem como usar. Eu prefiro, especialmente para trabalhar em grande quantidade. Aqui eu tô fazendo meia dúzia, né? Então não precisaria, mas é que eu tô tão acostumada que eu nem sei trabalhar sem luva. No entanto, se você falar assim, não, Veri, para pouquinho, como é que se indica? Existem algumas possibilidades. Tem gente que gosta de passar a mão na água, né, dar uma umedecida na mão e trabalhar, porque o brigadeiro não cola. Eu acho que assim, para fazer 5, 6 como eu tô fazendo aqui, funciona. Mais que isso eu já não gosto. Aquela água começa a ficar suja. Tá bom que é o próprio brigadeiro, mas eu não gosto, tá? Eu me sinto meio enojada com aquilo. Então é uma opção minha. Você pode pegar gordura vegetal e passar direto na tua mão, tá? Então sem problema nenhum. Você pode pegar gordura vegetal e passar. Como eu tô trabalhando com a luva, e para pouca quantidade, tá? Sempre que você for trabalhar em quantidade maior, tem que pôr luva, porque aí você vai ver como o teu rendimento de produção vai melhorar. É muito diferente, assim, você fazer 1000 brigadeiros com a mão passando gordura e 1000 brigadeiros com a luva. Quando eu pego a luva e passo um pouquinho da gordura na minha mão, essa passada é suficiente para eu fazer os 1000 brigadeiros. Eu não preciso ficar voltando e repassando. Na mão eu preciso, né? Toda hora tá lá repassando gordura, começa a ficar aquela meleca também. Eu sou muito chata com isso, tá? Então, para trabalhar em quantidade é fácil, desde que você use a luva só para aquela produção. Terminou os 1000, arranca a luva, joga fora e aí lava a mão, enfim, porque a mão sua por dentro, tá? Não é porque tá de luva que você não vai lavar a mão, tá? Então, entendido isso, fica a dica aí pra vocês. Vou colocar aqui na balança, eu vou pesar o brigadeiro mais ou menos com 18 gramas, tá? Não vou fazer ele tão pequeno porque a trufinha é grande, né? Então, se eu fizer ele muito pequenininho, ele é capaz que nem abrace a nossa trufinha. Então, eu acho que 18, deixa eu ver se... Acho que é muito, eu vou fazer com 16, tá? Então eu vou pesar ele com 16, como são 6, eu vou deixar os 6 pesadinhos. Eu peso, eu zero a balança e peso mais um, e assim eu deixo já todos os 6 pesadinhos, tá? Antes de fazer a bolinha ali, eu fiz só pra testar o tamanho, mas eu peso todos, depois eu faço a bolinha, tá? Eu gosto muito de trabalhar com balança, eu acho que a gente ganha muito em questão financeira, porque a gente garante realmente que todos os brigadeiros têm o mesmo tamanho, visualmente para o cliente ele visualiza que tá tudo do mesmo tamanho, então pesar faz toda a diferença, tá? Eu acho que é muito importante você pesar os seus brigadeiros. Se você não conseguir pesar, porque não tem prática, enfim, ou qualquer coisa nesse gênero, você pode... Isso aqui não quer zerar. Então eu vou somar. Ah, deu. Você pode usar uma colher sempre igual, tipo, mesmo tamanho de colher. Dá. Tem gente que se adapta bem. Eu acho que funciona quando a gente trabalha sozinho. Na hora que você tem uma pessoa te ajudando, a mão da colher da pessoa já não é a mesma mão que a tua, daí a produção já não rende, então assim já acaba sendo mais complicadinho, tá? Ó, nossos brigadeirinhos aqui, a cobertura que eu escolhi para passar o nosso brigadeiro é uma cobertura de... Esse é o Split 9M da Calibu, tá? Hoje eu tô chique, hoje eu tô com trufa da Calibu, tô com cobertura da Calibu, hoje eu tô me sentindo rica. Eu não costumo usar, eu costumo usar o da Melkin mesmo, né? Mas esse daqui eu comprei pras aulas e vou usar, né? Não vou deixar estragar essa cobertura maravilhosa que é chocolate puro. Ó, a gente vai fazer uma bolinha, tá? Você pode usar granulado, não tem problema, tá? Eu tô chique mesmo, eu sei que eu tô chique hoje. E eu vou abrir a bolinha, eu vou pegar a minha trufinha e eu vou virar ela de ponta cabeça na bolinha, tá? E aí eu venho
e abraço a minha trufinha com o meu chocolate. Ó, inclusive até ficou grande, tá? Eu pesei de olho ali, eu vou até tirar um pouquinho desse excesso aqui para não ficar tanto brigadeiro, tá? Deixa eu tirar um pouquinho desse excesso aqui. Aí eu tiro manualmente mesmo, porque eu não tinha enrolado nenhum. Dava para ter feito com 14 gramas, tá? Sem problema nenhum. E aí eu jogo no nosso split. Ainda não tá pronto, tá, gente? A gente vai fazer um acabamento aqui ainda, tá? Mas só para vocês saberem. Ó, viro de ponta cabeça, fecho. Eu tô tirando mais ou menos 2 gramas, tá? Então, se você saiu e voltou, eu tinha pesado com 16, mas foi muito. Então, eu diminui pra 14 e tô fazendo isso, tirando na balança aqui esses 2 gramas aí extras, tá? Ó, que senão ficou demais, assim, tá? Eu gosto que ele fique uma camadinha fina de brigadeiro, tá? Não precisa ser uma camada exageradamente grossa, tá? Senão também fica até ruim de fazer a bolinha, daí o brigadeiro até se fica meio assim, né? Ó, precificação, tá? Eu não falo de preço nas minhas aulas. Por que eu não falo de preço nas minhas aulas? Porque tudo depende do valor que você vai pagar nos seus insumos. Eu não tenho como te dizer vende por isso ou vende por aquilo. Não dá. Você tem que saber fazer as tuas contas. A gente não tem como fugir dessa responsabilidade, tá? Então, o que eu te digo? Não é barato esse doce, tá? Por causa da trufinha. A trufinha da Calibu, ela é cara, tá? Então, ele não é um doce que você pode vender com certeza a R$1, R$2. Ele vai ser vendido provavelmente por perto de R$4 a R$5. Normalmente, quando a gente usa essa trufinha da Calibu, a gente usa para vitrine ou para um ou outro cliente mais especial, tá? Mas a ideia de usar a trufinha é ótima, maravilhosa e tudo mais, mas ela encarece mesmo. Por isso que a gente tem essa opção da BWB que eu falei para vocês, que não vai encarecer tanto, só vai dar o trabalho, né? Aumenta a tua mão de obra, mas principalmente... Por que eu trago essas ideias? Porque aí, em cima das ideias, das dicas que eu dou durante a live, você consegue criar na tua cabeça, vai fervendo, daí a pouco quando você vê, você tá criando. E é isso que eu desperto muito nos meus inesquecíveis e desperto em vocês também, que ainda não são inesquecíveis, essa ambição de, puxa, peguei uma dica aqui, peguei uma dica ali, vou juntar e vou desenvolver o que é meu. Isso é muito legal. Ó, daí depois pra guardar esse daqui, eu fecho, corto essa aqui que já, né, já foi, esse cantinho aqui. Se você comprar uma vez, eu nunca testei, mas eu acredito até que daria pra você usar isso aqui como forma pra fazer a casquinha, tá? Então também acho que daria, mas eu nunca testei, tá? Vamos ver o peso final, gente. O número da forminha que eu coloco pra embalar, se diz? Esse daqui daria numa forminha 3, porque ele ficou grande, tá? Meu padrão da cozinha é forminha 4. Ó, ele ficou com 28 gramas, contando o recheio, a cobertura, então ele é grande. A maioria dos doces do meu cardápio de casamento, eles giram ali na faixa de 16 a 22 gramas, mas eu tenho doces de 29 e 30, tá? Então, são doces com um custo mais elevado pro cliente, né? Ele é um custo que o cliente vai pagar um pouco mais, mas tem um valor agregado. Então, aí o cliente paga, entendeu? Porque para compor uma mesa, para ter um doce diferente assim, você mostra, o cliente vai querer, porque a noiva, ela quer o melhor pro dia dela, ela não quer qualquer coisa, ela quer o diferente, ela quer aquilo que surpreenda os convidados, né? Gente, eu vou usar uma cobertura branca, que é uma cobertura chamada Arabesque Lucila de chocolate branco. Esse daqui você compra pronto de balde da Pregel, tá? Ó, da Pregel. A Pregel sempre, meus parceiros, me mandam bastante produto aí pra gente trabalhar. E essa cobertura aqui eu achei muito legal porque ela parece um galac no sabor. Ela é muito gostosa e já vem pronta. Você pode trabalhar com uma ganache feita em casa? Pode, mas essa daqui ela é como se fosse uma Nutella branca. Só que não é uma Nutella porque não tem avelã, é de chocolate branco. Mas ela tem uma textura tipo uma Nutella, ela faz bico, fica muito bonita. Então eu vou usar ela, tá? Olha só, gente, peguei aqui um bico pitanga, tá? Esse daqui é um pitanga número 18, mas também não importa qual a pitanga que você vai trabalhar. Inclusive até poderia ter pego um pitanga um pouquinho maior. E aí, ó, eu venho aqui, ó, e vou fazer como se fosse aqueles acabamentos, né, que a gente faz de ninho com Nutella, dessas coisas assim, para imitar um chantilly, né, gente? Porque eu não vou enfiar um chantilly num docinho pela questão de validade, pela questão de transporte. Então esse aqui é pra gente fazer essa imitação do chantilly em cima do docinho, já que é um brigadeiro floresta negra, né? Então, muito, muito importante. As cerejas eu deixei secando num papelzinho já, tipo, algumas horas, tá? E aí eu posso colocar uma cereja inteira em cima desta forma,
Mas isso vai encarecer bastante o seu doce, mas é uma ideia. Ou eu posso vir cortar ela no meio com a minha faca excelente. Lembra que eu falei que eu tenho uma faca excelente, né, gente? Eu fiz um bom investimento em faca. Ó. E aí eu coloco meia cerejinha em cima, tá? Deixa eu tirar isso aqui inteiro e refazer esse biquinho aqui. Isso. Ó. Fazer com a cerejinha pela metade. Gente, dá uma olhadinha no nosso brigadeiro Floresta Negra pronto. O que vocês acharam dele? Olha lá no YouTube. Comenta aí, gente. Eu vou, claro, cortar um no meio, porque vocês merecem ver como que ficou esse recheio que eu fiz, né? Ficou tão bonitinho, né? Eu gostei. Receita bem simples, tá? Do recheio, então 150 gramas de chocolate branco, 80 gramas de creme de leite e 95 gramas de cereja sem cabo, né? Eu peguei com cabo porque é o que eu tinha aqui no ateliê, mas com cabo é mais caro, tá? Aí você compra, pica bem picadinho ou no mini processador, como a Raquel falou, é que eu não tenho mini processador aqui. E aí mistura na nossa ganache que a gente fez, tá? Tem que ser bem picadinho por causa do bico, senão não cabe dentro da trufinha. Agora eu vou cortar. Vou achar o melhor ângulo aqui. Gente do céu! Olha isso, gente! Olha lá! Olha lá! Muito legal, hein? Muito maravilhoso é apelido. É muito maravilhoso mesmo. Eu nem vou comer outra pra tirar uma foto com ela aqui no meio. Pra depois. É muito bom. Vocês não têm ideia. Se você gosta de cereja como eu, porque eu gosto,